Roger, bom dia. Bom dia. Treinamento de hoje, nós estávamos observando, tinha o Douglas no primeiro momento, o Miller num segundo momento. A pergunta que faço é, essa projeção que você começa a fazer com o Miller Bolanhos é visando um futuro próximo, por exemplo, a convocação do Luan para os Jogos Olímpicos, ou é realmente um teste de posição, Douglas por Miller, para um futuro próximo também? É um pouco de cada coisa. Eu tenho que trabalhar um momento, mas tenho que, de alguma forma, também começar a projetar algumas coisas com relação a um futuro breve e algumas coisas que já estão definidas, né? Entre elas a saída do Luan para a Olimpíada. Então, no tempo que a gente tem treinamento, faz algumas modificações ali, visando, né, o comportamento dessas peças em determinado tipo de jogo, né, mas nada do que já não aconteceu. O Miller começou o brasileiro, né, jogando na posição do Douglas, né, então não é nada que surpreenda. Mas é para também me dar essas alternativas, né, para o jogo de domingo. Roger, a opção do Maicon ainda fora, é uma questão ainda física ou você agora está optando pelo Jailson? Não, é pura e simplesmente pelo fato de o Maicon estar no processo de término dessa recuperação e do recondicionamento. Ainda permanece essa semana ainda terminando a sua recuperação para readquirir seu melhor jogo. O Maicon é extremamente importante no meu time. Tudo bem? Roger, teve a honra de ontem participar do evento da Olimpíada com a tocha. E eu te pergunto, esse ano ainda, que outro momento glorioso assim, tu acha que gostaria, ou que vai ter? Participar de um momento olímpico é algo realmente gratificante. O que a gente espera é que esse ano a gente consiga repetir um momento onde as pessoas comemorem muito, invadam as ruas, né, conquistando títulos, não tenho dúvida disso. Ô Roger, partindo do pressuposto que você teve o tempo para trabalhar, até descansar um pouco os jogadores no início da semana, o que pode ser visto de diferente, enfim, alguma coisinha a mais no jogo de domingo? Não espero que seja feito nada diferente. Eu espero que a gente faça muita coisa igual ao que a gente sempre fez, né, durante todo o jogo. Poder descansá-los, né, e retrabalhar alguns princípios de jogo, né, que a gente consiga, né, finalizando o trabalho de amanhã, onde a gente deve trabalhar um pouco da bola parada e ofensiva e defensiva, né, que a gente consiga manter, né, ou restabelecer ou equilibrar, ter o nosso equilíbrio defensivo, né, na questão da bola parada, né, que ela tem alternado, né, não entrou no último jogo, entrou no penúltimo, não entrou no antepenúltimo. É certo que a gente conseguiu diminuir ali a margem de acerto do adversário, né, mas precisa estar sempre treinando. Como é que você projeta, Roger, a sequência de jogos do Grêmio até o final do primeiro turno? Para alguns jogadores, até o Fred falou a respeito disso, times sem a tradição de Santos Internacional, por exemplo, às vezes são mais encardidos de enfrentar, jogam por uma bola só. E o Grêmio pega muitos adversários que não estão bem na tabela. É mais difícil agora ou é mais fácil? Isso depende muito da forma como a gente encara os jogos, né? Grandes clássicos, eles têm a motivação já bastante própria e caracterizada dos grandes eventos, né? E agora, né, algumas outras equipes, né, que brigam pela ascensão no Campeonato Brasileiro, né, construir uma história, uma tradição, assim como os grandes clubes, né, também costumam dar muito trabalho, né, a todas as equipes, né, basicamente em função de dois motivos, né, um pelo fato de jogarem com uma característica, né, de jogo, né, fora de casa, né, em alguns momentos, né, buscando, né, o contra-ataque, imaginando que o time da casa
né, vai se expor mais em busca do jogo, né? E justamente pela afirmação do seu jogo, né? Eu trabalho muito com a tradição, com a história do clube que a gente vai enfrentar e com o momento que ele atravessa. Algumas equipes, quando a gente enfrenta dentro de casa, vivem grandes momentos, né? E a gente não pode permitir que apenas os elementos externos, né, que sirvam de motivação, né, para os nossos jogos. Nós temos que ter na mente que essa motivação ela tem que ser interna pelos nossos objetivos. E a partir disso é que a gente, né, dá a devida importância, né, ao nosso jogo do final de semana. É um treinador que eu admiro muito, é meu amigo pessoal, que é o Vinícius, e sempre fez equipes competitivas e com qualidade de jogo, né? Então é jogo para a gente estar extremamente concentrado, né, que o nosso torcedor possa vir. A gente espera que no domingo, 11 horas, a característica e o horário do jogo já mostrou que o nosso torcedor e que o torcedor vem, e que possa ser um jogador a mais dentro de campo, né, para que a gente consiga a vitória. Já pode falar do Kahneman? Não. Não? Tá, então vou mudar a pergunta, que era que eu queria fazer na realidade. Vamos lá. Observando a bola aérea no Grenal, tu modificou, parece um pouquinho o sistema, colocou aqueles 4 jogadores. O que eu modifiquei, Batista? Bom, tá, desculpa, o Fred modificou porque ele tirou o Juliano da posição dele para marcar o Paulão. E deu certo. E a gente até conversou com o Fred, ele disse assim, olha, o Paulão estava vindo de trás, ganhando na corrida da gente, por isso até teve a pequena discussão dos dois lá. O que tu acha da tua bola aérea? Ela tem que ser modificada? Tu vai mudar o sistema? Tu pode botar um cara mais a sair na caça da bola, a sair na caça desse cara que tá vindo na corrida e ganhando às vezes? Eu sei que tu vai coçar a cabeça porque é difícil, mas enfim, o que tu pode dizer pra gente? Não, eu quero que tu me diga qual foi as formas que eu já marquei. Eu já alterei algumas vezes. Mas tem uma outra mudança que tem que ser bastante detalhista para conseguir perceber. Isso é mais fácil. Isso é mais fácil. O porquê já expliquei o porquê da posição do Luan ali, né? Com aquela posição do Luan aos 9,15 metros ali do batedor, criando uma barreira, bem da verdade, mais do que isso, né? Se ele conseguir, ótimo, né? Bem da verdade, aquele rapaz ali, ele serve, né, é como se ele fosse um cara na trave, só que lá na frente. Lá na frente. Qual é o objetivo quando o goleiro faz a barreira na frente do gol? É eliminar ou diminuir a chance do batedor bater no canto que a barreira tá armada. E aquele rapaz lá é uma barreirinha, né? Para tu criar um ponto cego, né, onde essa bola não entra, né? Que é uma bola mais de primeiro pau e mais fechada, né? Com isso e com a dificuldade do batedor tendo um obstáculo na frente, a trajetória da bola ela é mais lenta, né, e mais aberta, né? Com isso eu consigo fazer tanto o meu goleiro quanto a minha linha ficar mais próximo e saindo mais da pequena área, para justamente eu impedir que os jogadores que se acumulam na entrada da grande área venham em velocidade lançada e possam acavalar em cima da minha linha e ganhar na impulsão de um jogador que está parado. Essas mudanças substanciais a partir daquele jogador que está a 9,15 metros me deu a condição de fazer alguns ajustes, né? E no caso do Juliano, o que a gente tem, né? Os jogadores de trave ele serve para segurança, né, do goleiro, para que ele possa ficar um passo para fora do gol. À medida que a gente vai ganhando confiança, a gente toma a iniciativa de retirar aquele jogador, né, e colocá-lo na linha para fazer um bloqueio, inclusive, né, no Paulão, né, ou num jogador que tenha uma característica de jogo aéreo forte. E melhorou, ajustou um pouco. Amanhã a gente trabalha mais um pouco, como eu disse, a concentração, a atitude na bola aérea, mas, acima de tudo, é bastante treinamento, né? E os ajustes foram feitos, agora é trabalhar bastante, né, para que a gente continue, como no Grenal, muita bola aérea entrou, né, por vezes cabecear
O adversário cabecear não significa o êxito do adversário, né? Ele cabecear equilibrado que é o problema. Ele tocar na bola desequilibrado, né, pode ser vitória do sistema defensivo. Roger, torcedor que te vê dando coletiva sereno, não imagina o Roger que é no treinamento, gritando, pedindo pressão, pressionando. Isso ajuda na hora da atividade aqui no CT? Ajuda para acordar o jogador, para eles, enfim, não ter essa desatenção, que até os jogadores ontem que vieram conceder a coletiva disseram que precisam estar muito concentrados para esse jogo com o Figueirense, que eles jogam por uma bola. Isso também ajuda a fazer, na hora do lance, eles lembrarem dos teus gritos aqui, do pressiona, pressiona, pressiona? Os treinos eles remetem a algum princípio. O de hoje era basicamente um treino de comportamento, né? Eu quero que eles tão logo percam a bola, eles reajam à perda da bola. Então, o objetivo do treino, e daí, é claro, a energia naquele momento, ela acaba sendo determinante, né? O que, por vezes, né, no jogo pelo estádio cheio, não adianta gritar. Né? No jogo com o estádio cheio, né, eu tenho que estar tranquilo para observar o que está acontecendo dentro do jogo e poder intervir de forma cirúrgica. Eu não sou animador de torcida, eu sou treinador. E a minha atividade no dia a dia ela é muito maior, né, do que o jogo. Então, eu me atenho ao meu dia a dia, aí sim, né, para poder corrigir, consertar. Né, e muitas vezes, por isso que em alguns momentos a gente pede a privacidade para vocês, né, para treinar com um treino fechado, porque às vezes eu vou intervir de uma forma um pouco mais áspera com o jogador e vocês, por vezes, identificam que teve briga no treino, né, que o treinador brigou com o jogador no treino. Né, e no campo, às vezes, não dá para pedir com licença, né? Às vezes é um pouco mais forte a energia do grito. Não esquece. Nem o grito, nem os assobios. Ô, Roger, mais uma vez o Everton consolidado como titular. Queria te perguntar se a permanência do Miller fora ainda é por algum tipo de questão física, se ele ainda está ganhando o melhor ritmo, ou é basicamente o mérito total do Everton? Não, hoje o Miller está quase que 100% recuperado, né? Foi para o Grenal, talvez numa situação mais de composição de banco e emergência em função das opções que a gente tinha naquele momento. Né? Infelizmente, eu não consigo escalar o time com 12. Né? Mas o bom é que eu tenho todo mundo à minha disposição hoje, né? Para poder optar e escolher por aqueles que nesse momento possam iniciar a partida da melhor forma possível e com a estratégia que a gente monta, né? O único que fica fora nesse momento, né, em função, né, da total recuperação, né, da sua condição atlética em função do tempo parado é o Maicon, esse sim. E, Roger, o Everton até disse ontem, né, que é importante essa sequência, foi bem no Grenal, para os jovens. Né? O Wallace estava do lado dele, que também ainda é um jovem. Nesse sentido aí, você acha que vai funcionar legal, que o time está bem a partir do Grenal e repetir o time é importante? Não, repetir sempre é bom, né? Mas o mais importante é que os jogadores me deem a confiança de repeti-los. Né? Eu tenho por princípio dar alguns jogos, né, que não determinam o número, mas sim o tipo de jogo e o que ele me oferece no campo para determinar se eu ainda mantenho ou se eu dou oportunidade para outro. Agora, qualquer jogador precisa de sequência, o jovem mais ainda, mas eu também tenho que saber que o jovem vai oscilar. Né? O torcedor tem que saber, né? E tem que compreender isso. Hoje a gente tem no nosso grupo aí mais de 60% dos jogadores formados na casa. E isso tem um preço. Qual é o preço? É o preço de algum momento, né, ter a instabilidade em função da juventude, que eles vão acertar, vão errar, né, e que se o nosso torcedor pressioná-los, né, eles não vão tentar de novo. Essa é a consciência que a gente tem que ter. E eu, como comandante, tenho que passar a confiança para que eles tentem, que tenham a confiança de até mesmo errar. No treino eu cobro muito disso. Às vezes eles se cobram muito de um erro que cometem, e outros não tem problema errar. O problema é errar e parar. Né?
Errar não tem problema. Se eu não aceitar o erro no meu treinamento, no meu ensaio, eu não vou fazer algo diferente. E eu preciso que eles tenham confiança de fazer algo diferente, que se repita no treino, né, para criar um comportamento que vá para o jogo. Né? Isso a gente tem que estar ciente disso. Roger, muda muito a orientação quando é um jovem, de ter que corrigir, e quando é um cara mais experiente? E também mais projetando o jogo. O que tu esperas do Figueirense? Aquele jogo de jogar em casa, com paciência, ver o Figueirense mais fechado? A nossa formação no Brasil, ela é num primeiro momento, né, bastante técnica. E a gente daí tem a inserção de elementos táticos posteriormente, mas tem um elemento que a gente acaba deixando relegado de lado, é a questão do nível de concentração do nosso jogador. A gente costuma se concentrar mais quando a gente está próximo de receber a bola, né, ou quando está de posse dela. Só que um jogador de alto nível, ele fica numa partida de futebol 2,5 minutos a 3 minutos com a bola no jogo. Então, quer dizer que se botar só os acréscimos do árbitro, né, ele passa 90 minutos sem a bola. A parte mais importante do jogo é sem a bola. A decisiva é com ela. Mas a construção do jogo é sem a bola. Então, para o jovem, é uma orientação um pouco mais demorada, né, até pela vivência dele no esporte. Agora, o cara mais velho é só um feedback rápido, né, porque ele geralmente ele sabe, né, quando eu mostro nos meus vídeos, né, os feedbacks da gente, quando eu recebo-os na sala, passam por mim alguns, eu já sei que eu vou aparecer no vídeo. Então tá, porque tu sabe onde é que podia ter sido feito diferente. Né? E com relação ao jogo, eu espero, como eu disse, o Vinícius costuma fazer equipes organizadas, competitivas. Né? O time do Vinícius é veloz. Né? Tem na frente, né, o Rafael Moura, que é um cara que lida bem ali com os zagueiros dentro da área. É um jogo difícil. Nós temos um jogo importante no domingo, nós vamos fazer muita força para vencer. E por isso que a gente conta com o apoio do nosso torcedor. Ô Roger, na sua cabeça, o Miller Bolanhos, ele é mais Douglas ou ele é mais Everton? O Miller já jogou pelos lados do campo. Nos clubes que jogou, na seleção também. Né? Tem a familiaridade e gosta de descentralizar seu jogo e fazer muitas vezes quando joga, até mesmo quando joga na função do Douglas, se pegar o campograma do Miller, é uma articulação mais descentralizada. É o que eu também peço para o Douglas, né? Porque eu preciso que o meu meia pegue a bola no mínimo de lado para o seu marcador, não de costa muitas vezes, quando como articulador pega a bola no centro do campo, até para criar o espaço para que outro jogador de trás venha jogar. Né? Jogou pelo lado esquerdo, pelo lado direito, começou à frente com a gente aqui, mas até ele mesmo salienta, né, que a sua principal posição ali, ou que ele se sente mais à vontade, é jogando por trás do centroavante. Sim. Roger, você falou do feedback do vídeo. Eu tenho uma dúvida hoje, com a experiência que você tem como treinador, mas levando em consideração o seu passado como jogador, você vê hoje o atleta brasileiro capaz de realmente receber esse feedback a ponto de levá-lo para campo e cumprir a orientação depois ao pé da letra? Há essa consciência crítica no atleta? Não tenha dúvida disso. Muita. Hoje, talvez o jogador que primeiro no campo se tornou mais consciente, mais profissional de todos, ao ponto que acabou recebendo um tratamento diferenciado e um treinador exclusivo. Qual que foi? O goleiro. Né? E isso está vindo de trás para frente. Então, hoje a gente tem jogadores extremamente conscientes, né, que chegam ali depois dos jogos, né, pedem para o nosso pessoal do CD me ver os meus lances do meu jogo, né, que eu preciso analisar eles. Né, onde foi que eu errei, qual foram meus acertos, o que eu posso corrigir. Né, e, num primeiro momento, talvez alguns estranhem. Né, mas, a partir do momento quando eu comecei dentro dessas análises, né, e que eu passo para os meus atletas, rapaziada, meu objetivo não é expor ninguém. Né?
O meu objetivo é mostrar onde poderia ter sido feito diferente, né? Porque geralmente, em alguns momentos, até mesmo o erro técnico de um erro de passe, por exemplo, ela vem junto de um erro de posicionamento tático, ou seu, que acabou potencializando o erro, ou de um colega que não fez o movimento certo, que proporcionou a oportunidade daquele que estava de posse de bola dar o passe. Então, quando eu transformo isso, né, no elemento coletivo, né, e faço com que eles entendam que, para que aconteça um erro onde aparece o zagueiro correndo errado, né, pode ser que a origem desse lance tenha acontecido geralmente em outro lugar, né? Então, deixa de ser individual e passa a ser um interesse coletivo e a responsabilidade de todos. E é nítido, né? O problema é justamente isso. Em alguns momentos, a gente entender que o nosso jogador de futebol não tem mais nada a nos oferecer do que a sua habilidade plástica. Na minha opinião, subjugar a inteligência do nosso atleta. O futebol, ele vai evoluir para isso que tu falaste do goleiro, e daqui a pouco até meio esportes americanos, assim, ter treinadores específicos. A gente vê, por exemplo, lá o James estava fazendo um trabalho com o Wallace há pouco tempo, zagueiro, algo mais setorizado. Mas tu acha que nós, futebol, vamos evoluir para essa questão e tu gostaria de ter isso na tua comissão? Pode ser no futuro, mas bem a longo prazo, né? Porque hoje a gente ainda eu acho importante ainda, né, o head coach ainda ter o controle, né, próximo ainda do processo. O goleiro, que é uma função bem específica, né, já adquiriu um treinador específico. Em alguns momentos se tentou, às vezes, treinador de centroavante também. Acaba que a comissão tem 2, 3 auxiliares, né? Quando auxiliar, eu me sentia muito à vontade, né, para, por exemplo, trabalhar as questões defensivas dos treinadores que passavam. Não que eu não soubesse fazer organização ofensiva ou dar um detalhe de posicionamento para um cara mais ofensivo, mas eu me sentia muito à vontade porque joguei na posição atrás. Talvez num futuro mais longo isso possa acontecer, né? O futebol americano tem muito isso, né? O treinador defensivo, o treinador ofensivo, e o treinador, o head coach, tem o macro do jogo e determina as estratégias, né? Quem sabe, né? Mas acho que a gente está longe disso.